Oi, gente, boa noite, quem está aqui agora comigo. Bom dia, quem vai assistir amanhã. Boa tarde, quem vai assistir amanhã à tarde. Tá? É uma alegria, obrigado por você estar aqui. Meu nome é Max Brito Coelho, eu sou economista, quem ainda não me conhece, sou educador financeiro. Tenho a honra de ser o idealizador desse projeto lá em 2015. É uma alegria. Hoje o projeto está enorme, chegando a muita gente, fico muito feliz, tá? Esse projeto é implementado por uma ONG de Brasília, que eu participo dessa ONG há mais de 20 anos, que é o Programa Providência. Ela tem 28 anos, para você ter ideia de existência. E desde o 24 a gente tem um apoio muito legal mesmo, do IBICT, né? Instituto Brasileiro de Inovação e Ciência e Tecnologia, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, o MCT, tá? Agora é o MCTI, né? Tecnologia e Inovação. E por isso que a gente consegue levar esse curso gratuitamente para vocês, porque tem um custo enorme, muita gente envolvida, são muitas pessoas envolvidas para a gente construir esse curso. E o bom é que a gente sempre tem parceiros que permitem a gente levar esse curso para vocês, né? Democratizar o acesso, fazer com qualquer pessoa, não importa onde você esteja, não importa se você está trabalhando ou está estudando, não importa a sua escolaridade, não importa a sua renda. A ideia é chegar a todo mundo do Distrito Federal, Goiás e o país inteiro, tá bom? Vamos lá, gente. Como vocês sabem, deixa eu mudar aqui. Coisas boas vêm acontecendo, a gente está fazendo várias parcerias. Então, a gente já tem essa parceria com o IBICT, Ministério da Ciência e Tecnologia, estou com outras instituições já para fechar, e também fechamos no início do ano com o Tribunal de Justiça de Brasília. Logo, logo vai estar em todas as unidades do tribunal um cartaz nosso, links espalhados, e principalmente o pessoal do programa Subdividado, quer dizer, para você ter ideia, para você fazer o programa Subdividado, ele pede que você faça o nosso curso. Então, fizemos uma parceria muito legal, tá? O curso, nós temos tanto em formato presencial como EAD, então o presencial está voltando agora, no mês de março, está voltando o presencial. A gente fez no ano passado mais de 1.000 pessoas, nós atendemos. Foram 77 turmas, fizemos no ano passado. E esse ano a gente está começando em março as turmas presenciais. Então, em breve, a gente vai dar notícia para vocês. Tá? Esse é o curso EAD. Quem fez o presencial pode fazer o EAD? Pode, gente. Eu sempre aconselho, faça os dois. Porque os assuntos têm muita coisa parecida, mas tem muita coisa também nova, abordagem, a fala. Cada instrutor tem uma abordagem diferente, tá? E vocês vão ter oportunidade. Quem fez presencial, você tem os instrutores. E no EAD, eu que estou dando aula, eu e a minha colega Dinê. Eu, infelizmente, não consigo mais dar aula presencial. Tem anos que não dou mais aula presencial. Então, o EAD é uma forma de estar próximo de vocês que eu consigo hoje, tá? Esse é o link do EAD. Então, quem quiser já pode entrar em contato. É só encostar a câmera nesse QR Code aqui, você já entra diretamente na plataforma de educação financeira gratuita, gente. O curso é gratuito, você recebe ainda certificado, todo o material lá. Você pode baixar a cartilha de educação financeira, ou fazer um download para você acompanhar. Você pode baixar vários arquivos sobre bancos digitais, sobre controle orçamentário, sobre investimentos, sobre o MEI. Né? É muita coisa que tem lá, tudo gratuitamente que vocês podem baixar, ok? Vamos lá, gente. Esse é um tema. Eu vou fazer uma palestra essa semana para idosos. Com esse convite, eu falei, gente, eu preciso fazer uma mentoria sobre esse tema, porque eu nunca fiz. Já fiz uma palestra no passado sobre esse tema. Vou fazer uma quarta-feira agora para idosos. E eu falei, gente, eu preciso trazer isso para vocês aqui na mentoria. Então, para vocês que vão assistir depois, vai ser tudo gravado. Então, vocês podem compartilhar à vontade, tá? E é um tema que me preocupa muito e me toca, de certa forma, porque eu tenho 2 pais, meus pais estão vivos, meus
meus pais estão vivos, mas bem idosos, meu pai e minha mãe. Meu pai tem 97 anos e meu pai e minha mãe têm 92 anos. E eu vejo o quanto de cuidados a gente precisa ter com eles, e principalmente o quanto é importante, o quanto eles prepararam para esse momento. É um gasto enorme, cuidadores de idosos, você precisa, chega a uma idade, ou você bota um filho para cuidar, ou você vai ter que contratar alguém, porque chega um ponto, eles voltam a serem bebês mesmo, voltam a serem crianças. É impressionante isso. Dependendo da situação do idoso, ele não levanta mais, muitos estão em cama, cadeira de roda, que é o caso dos meus pais. Então, é dolorido vê-los desse jeito, mas também uma experiência você vê no sentido o quanto é importante você tomar algumas providências, você se preparar para esse momento, você se preparar que vai acontecer com todos nós estamos vivendo muito, nós vamos viver muito, tá? E está acontecendo muita coisa, os alunos trazem para mim, nas palestras que eu faço, muita gente traz essas informações para a gente, o quanto muitos idosos estão sendo vítimas de golpes, de fraudes, e de violência mesmo, no caso de violência patrimonial, que eu vou falar aqui para vocês. Então, é um tema que me preocupa, é um tema que eu falo, mas eu resolvi fazer uma mentoria exclusiva sobre esse assunto, ok? Como eu sempre falo, pode me interromper com alguma dúvida, pode postar aqui, tá? Compartilhe, fique à vontade para compartilhar. Então, vamos lá, gente. O grande ponto aqui, gente, e está acontecendo muito, eu sempre falo, o acesso ao mundo está na nossa mão, tá? E como o mundo pode chegar até a gente, ele usa também uma coisa que está na nossa mão, que é o celular. Hoje, 99,999% da população usa celular, a grande maioria está conectada na internet. E o Brasil é um dos países que mais usa o WhatsApp do mundo. Acho que são pouquíssimos países usam tanto o WhatsApp como o brasileiro. Então, o brasileiro ama o WhatsApp. E o WhatsApp é muito bom, tem várias vantagens, mas também tem um lado ruim que muita coisa a gente recebe, né? Fora as ligações, né? Os telemarketing, a quantidade de ligações que a gente recebe, que as pessoas recebem. Isso, muita gente cai em golpe. Então, eu quero chamar a atenção aqui de algumas coisas, principalmente se você tem um idoso, um robozinho, uma mamãezinha, que você está cuidando, você está dando algum tipo de assistência. E serve também para vocês, eu estou vendo muitos jovens caindo. Então, algumas coisas aqui que eu quero falar sobre esse assunto, ok? Vocês viram, muita gente viu isso, acho que a maioria viu, a fraude do INSS. Bom, já fiz uma live só sobre isso, uma mentoria só sobre isso, mostrando passo a passo o que foi, qual foi o tamanho do prejuízo, quem foi prejudicado, e principalmente mostrando como recuperar esse dinheiro. Então, sites oficiais, as pessoas clicam. Tem gente que falou assim, Marcos, eu cliquei no negócio aqui, para gente, o programa nem foi lançado ainda, o site oficial nem abriu ainda, você está clicando em alguma coisa que você recebeu para usar. Eu até falo, muitas vezes é alguém que você gosta, é alguém da sua família, eu sempre brinco, é uma tia querida que manda para você, mas ela também não teve o filtro de parar e falar assim, pô, será que isso aqui é verdade? Será que isso aqui é real? Será que isso aqui não é mentira? Será que isso aqui não é fraude? Será que isso aqui não é fake? Então, é sempre importante vocês questionarem as informações que vocês estão recebendo. Mas a fraude é um fato, um prejuízo enorme de aposentado. Quem quiser, eu fiz uma mentoria sobre isso. Há todo um aplicativo, que eu vou mostrar aqui bem rapidinho, um aplicativo do INSS para você recuperar esse dinheiro. Eles estão ressarcindo essas pessoas que caíram no golpe. E a Polícia Federal já prendeu muita gente, carros de luxo de pessoas que participaram desse golpe, ok? Outra coisa também, muitos idosos estão envolvidos. Para mim é uma violência contra o idoso, é o tal das bets. Tem jovens mexendo com isso, mas também muitos idosos envolvidos com isso. Gente, bet é um jogo que sempre a banca ganha, não tem dúvida. Então, tem gente que, não, eu ganhei mais 200, eu ganhei 300, eu ganhei 400. Aí depois ele começa a ver, o sistema tem uma lógica de que você ganha nos primeiros jogadas, que ele quer estimular você, é todo um processo mesmo que você
E você é estimulado a continuar jogando, porque você está ganhando nas primeiras vezes, mas depois você começa a perder e você não consegue. Você quer voltar, tentar recuperar o que você perdeu. E não dá. Tem crianças mexendo com isso, adolescentes mexendo com isso, idosos também mexendo com isso. Há casos de pessoas muito simples perdendo grana sobre isso. Então, tem que ter muita atenção, tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre que ações preventivas a gente pode adotar, tá? Ou vocês podem levar para seus parentes. Tomar muito cuidado com essas pirâmides financeiras, tá? Pirâmide financeira, de forma bem rápida, significa é aquele conjunto de pessoas que se reúne e para você participar você tem que pagar uma taxa, tipo você tem que ser sócio, tá? Não está relacionado ao produto que você está comprando, é diferente. Mas se você está ficando sócio, tem que pagar um negócio para você participar, né? Tem que doar algum recurso. É isso que eu chamo de pirâmide financeira. E sempre aparece nos jornais. Agora mesmo isso aconteceu, na verdade, foi ano passado isso, de perda de 500 mil reais, dívidas enormes, tá? Então é uma coisa que principalmente o idoso tem que prestar atenção com relação a isso. As Bitcoin hoje está começando a ter uma regulamentação. Os bancos, o que é Bitcoin? É um tipo de investimento, né? Moedas digitais. Alguns bancos já estão oferecendo, até bancos digitais estão oferecendo, mas são investimentos de altíssimo risco. Altíssimo risco. Então, assim, se a pessoa vai investir nisso, bote. Eu tenho R$1.000 para investir. Cara, bote R$5, bote 10. Jamais você vai botar todo o seu dinheiro num lugar desse. E a caso de pessoas idosas. Conheço uma pessoa idosa, entrou em contato comigo, como é que eu faço para investir em moedas digitais? Qual é o sentido de uma pessoa idosa, né, aplicar seu suado dinheirinho, né, que juntou muitas vezes muito tempo, numa coisa que pode dar um retorno, se der algum retorno, né, se for bem regulado, direitinho, se for de uma instituição séria, se ele der um retorno, ele pode dar um retorno em muitos anos. A gente fala de investimento de longo prazo. Qual o sentido de uma pessoa que está com 70, 80 anos fazer investimento de longo prazo? Ontem mesmo eu fiz um atendimento para uma pessoa que me pediu ajuda, eu chamei muita atenção. Na idade que você está, né, 65, 70 anos, 75 anos, você tem que ser conservador. Você tem que ter pé no chão. Investimento de curto e médio prazo. Não dá para ficar apostando em investimento de longo prazo. Tem gente, não, mas eu quero ganhar mais dinheiro. Mas você pode ganhar mais dinheiro, mas você pode perder o que você tem. Então, você não chega um ponto da sua idade, você tem que se preocupar em preservar o patrimônio. Esse é o ponto que você tem que focar, ok? Outra coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês, eu estou acompanhando vários casos, e eu gostei muito dessa matéria desse jornalista econômico, que ele colocou bem em detalhe os idosos chamados a sustentar filhos e netos. Porque eu tenho de gente que chega até a mim com muitos consignados, né? O que é consignado? São empréstimos. Empréstimo que você tem a garantia de um benefício que você recebe, por exemplo, um PPC, uma pensão, uma aposentadoria, ou você sendo servidor público, você sendo CLT, tendo como garantia o FGTS. Já fiz uma aula também sobre isso, sobre consignado, tá? Tem gente que, tá fácil tomar, vai lá e toma e não para pensar. Tem que refletir, tem que conversar. Deixa eu só responder uma pessoa aqui, gente. Essa pessoa está onde eu encontro o canal. A pessoa está perguntando. Tem uma pessoa no grupo aqui perguntando. Deixa eu só marcar ela aqui. Perguntando como é que entra na live. Deixa eu escrever aqui para ela. Então, gente, quando eu vejo alguns consignados de alguns alunos, quando eu começo a ver vários consignados, eu pergunto: esse consignado é seu? Aí a pessoa fala, não, é meu. Aí eu vou insistindo, tem alguma coisa estranha. A partir de outras informações que ele me passa, eu começo a perceber que tem alguma coisa estranha. E você percebe claramente, gente, que esse consignado não é dele, é de filhos e netos. E muitas vezes, vovozinho e vovozinhas estão bancando gastos de filhos e netos. Não estou dizendo que não pode ajudar, não estou dizendo que
não pode, por exemplo, pagar uma faculdade, um curso técnico. Isso é um investimento. Isso é um bom investimento, tá? Mas também tem que ter limites. Não dá. Isso aqui eu consigo fazer, mas isso aqui eu não consigo fazer. Eu conheço o caso, gente, já acompanhei um caso que uma pessoa estava vendendo a casa para pagar despesas de um filho. Eu conheço um outro caso gravíssimo, esse eu acompanhei, que a pessoa perdeu 2 apartamentos para pagar o agiota do filho. Então, assim, a gente tem que aprender, principalmente quem é mãe agora, quem é pai agora, tem crianças pequenas, adolescentes, é aprender algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco, tá? Que é possível, sim, não tem nada a ver com ganhar dinheiro, com renda, né? Tem a ver com postura de dar limite, tá? Porque senão a gente está criando mesmo um adulto extremamente gastador, extremamente impossível. E esse peso vai bater em vocês. E esse peso vai cair no colo de vocês. Então, imagine você está lá aposentado, tem uma vida, a vida inteira, toda a sua vida de trabalho organizada, equilibrada, e quando você chega no momento de idoso, você está cheio de tantas despesas, inclusive de filhos e netos, que bagunça a tua finança, bagunça o teu equilíbrio financeiro. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, tá? É o que eu falei no instante, pré-consignado virou uma praga. Hoje são várias formas, até quem é CLT pode ter acesso. Então, a gente fala muito, tudo bem, empréstimo é importante, mas para que você está fazendo empréstimo? Eu gosto muito de uma frase de um educador financeiro chamado Gustavo Cerbasi, que ele fala, empréstimo é para gerar riqueza. Então, tente direcionar empréstimo para gerar uma riqueza. Por exemplo, eu preciso comprar a minha casa, preciso comprar meu lote, eu preciso comprar um terreno, eu preciso comprar um apartamento. O que muitas vezes acontece? As pessoas estão usando crédito para consumo, para coisas básicas. Tá? Claro, você está na necessidade, tudo bem, mas será que essa é a única solução? Eu já fiz uma aula só sobre isso, mostrando que antes de tomar crédito, a gente tem várias ações que a gente pode tomar, várias atitudes que a gente pode tomar. Empréstimo é o último recurso. Tem gente que está saindo aí, não, saiu um novo empréstimo consignado com a garantia do FGTS, eu vou fazer, mas por quê? Então a gente tem que parar um pouco para pensar. A gente tá indo muito no impulso, né? Impulsivo, vai lá e eu vou fazer, eu vou tomar esse empréstimo. E as pessoas esquecem que tem que pagar juros compostos, tá? Dependendo do tamanho dessa dívida pode dos juros, essa dívida pode dobrar em poucos meses, né? Então tem que ter muita atenção com relação a isso, tá? A violência patrimonial contra idosos, tá? O que é violência patrimonial, gente? Tem até um conceito que ele fala qualquer violência contra a pessoa idosa que ocorre quando uma pessoa ou instituição usa ou se apropria indevidamente do dinheiro ou dos bens dos idosos. Há vários casos de idosos que tomam um cheque dele, tá? Claro, se ele já está com idade muito avançada, que não tem mais condição, há vários instrumentos jurídicos que você pode usar para você delegar para o teu filho. Mas há casos de idosos muito lúcidos que são forçados a assinar um documento, são forçados a repassar um cheque, a repassar o cartão de crédito, né? A assinar uma compra de uma coisa que ele não sabia, abrir uma conta. Eu acompanhei um caso de uma idosa que o filho estava querendo, estava querendo o CPF da mãe, nome completo, endereço, para abrir uma conta de um banco digital. E o bom que ela ligou para mim, Max, o que você acha? Eu falei, não faça isso. Mesmo que seja seu filho, ele pode se desorganizar financeiramente, vai sobrar para quem? Vai sobrar para você. Então, claro que alguns filhos perguntam para os pais, os avós, e aí os pais e os avós têm que trabalhar essa ideia de dizer não, de dar um limite. Mas há muitos casos mesmo de violência no sentido que os pais não sabem, os avós não sabem, e acabam sendo enganados. Então, isso é uma preocupação enorme dessa violência patrimonial contra filhos, contra os idosos, ok? Alguma pergunta, gente? Quem puder aparecer aí, tinha um pessoal na tela, agora está todo mundo escondidinho a câmera.
Isso, obrigado. Porque se, eu preciso olhar para vocês. Porque quando vocês fecham a câmera, eu fico olhando para uma fotinha 3x4. Parecendo que eu estou gravando um vídeo. Na minha mentoria eu quero ao vivo. Alguma questão, gente? Alguma dúvida? Tomar uma água aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Então Max, em relação aos golpes, você em outras mentorias e nas suas aulas do curso Não Sou Gabriela, você fala que todos nós somos uma vítima em potencial. Eu tenho uma empresa também de confeitaria, de tudo doce DF, e quando foi esses dias, essa semana, na terça-feira, eu acho, na quarta-feira, na semana passada, na sexta-feira, exatamente. Um rapaz me ligou do Rio de Janeiro, com aquele sotaquezão carioca, e falando que era para eu dar atenção para ele, que se eu não desse atenção e ouvir o que ele tinha para falar, ele iria aparecer na porta da minha empresa e iria fazer o mal, né? E aí eu logo desliguei a ligação quando eu vi, mas se a gente não prestar atenção, nós que somos jovens caímos em golpes terríveis e não só ainda não só os idosos, né? Mas Sim. principalmente nós ainda que somos jovens estamos sujeitos. E muitas vezes a pessoa fica até reprimida, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer com a minha casa? Ele sabe meu endereço, ele sabe meu nome, o nome da minha empresa, ele sabe os meus dados. E só que a gente precisa ficar ligado nos golpes, em tudo que se passa por aí. Sim. Não, e nesse caso, Yara, você já percebeu pelo sotaque dele, o cara está a milhares de quilômetros de distância. Ele dificilmente ele não tem acesso a você. Ele usa isso para deixar você com medo, para deixar você assustado, e a partir disso você é obrigado a transferir um dinheiro, entendeu? Há muitos casos, né, de sequestro. Estou aqui com seu netinho, imagine se chegar com uma senhorinha. Estou aqui com seu netinho e tudo. Cara, eu conheço uma pessoa que quase caía. Ele teve a sorte que a ligação do golpista, do falso sequestrador, a ligação caiu. Quando caiu, ele ligou para a filha dele. Aí ele falou: não, pai, a filha, eu tô aqui. É golpe, pai, não cai neto. Ele já estava indo. Na época não tinha o Pix, eu estava começando. Ele já estava indo no banco fazer uma TED, fazer uma transferência, entendeu? Mas que bom que você teve sangue frio. Porque essas coisas acontecem com todo mundo, gente. Todo dia a gente recebe uma ligação de alguém dizendo que seu cartão foi grampeado, dizendo que seu abrir uma conta em seu nome, né? Fez uma compra em seu nome, que acontece muito. Então, cara, eu simplesmente nem falo nada, desligo e acabo bloqueando. Tem a opção de bloquear, tá? E aí, se você quiser, por dúvida, para ficar mais tranquilo, você entra no seu aplicativo e vê lá seu cartão de crédito, vê sua conta, entendeu? Mas tem que questionar mesmo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre algumas dicas que a gente pode adotar. Mais alguma coisa, Yara? Não. Ótimo. Tem mais nenhuma coisa. E aí, gente? Legal, Yara. Pode me interromper, gente. E aí, pessoal, o que é mais assustador, que boa parte dessa violência patrimonial contra o idoso, ela parte principalmente, há muitos casos, de familiares. Isso que é assustador. Então, assim, claro, há casos de terceiros, outras instituições, alguém que se passa pelo banco, mas também há muitos casos de pessoas que são da família, né? Um filho, um neto, um sobrinho. Então, para vocês que estão perto de idoso, toda família acaba tendo essas coisas, tem que ter muita atenção a isso, tá? É igual eu estou vendo aqui, a grande maioria aqui é mulheres, as mulheres sofrem casos enormes de violência, né, feminicídio, gigantesco contra mulheres. E como você vai analisar os casos, eu vi até um delegado falando assim, não,
Alguém falou assim, mas a gente tem que tomar cuidado quando anda na rua, essas coisas, mas o principal algoz, né, a pessoa que comete a violência, a maioria está dentro de casa. Ou foi seu ex-parceiro, tá? Então a gente tem que tomar muita atenção, se a pessoa foi idosa ainda, o quanto muitas vezes tem lá alguém rodando lá, querendo se apropriar de alguma coisa. Por isso que alguns alunos, a gente está tantos anos na estrada que a gente acabou ganhando confiança, ganhando a confiança por parte dos alunos, que alguns alunos ligam para a gente, ligam para mim e falam assim, Marcos, eu recebi um dinheiro, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo assim, mas converse com seus filhos, converse com um parente seu. Ela falou assim, Marcos, eu não confio. Cara, é assustador ouvir isso, mas faz parte da realidade. Eu não confio. Por isso que alguns alunos, eu falo, se você ganhou um dinheirinho extra ou acumulou uma boa grana, não fale para qualquer pessoa. A gente fala assim, eu ganhei uma herança, gente, aí conta para várias pessoas. Eu conheço um caso, isso em Águas Lindas, que num grupo de amigos ela falou que guardava dinheiro dentro de casa, 3 dias depois o dinheiro sumiu. E ela tem certeza que era uma das pessoas que estava na casa dela. Então, essa informação a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode falar, recebi uma herança, alguma coisa, tem que escolher a dedo aquelas pessoas. Ontem eu atendi uma mãe que ela botou o filho dela, mas uma relação de elevada confiança entre mãe e filho, entendeu? E aí é bonito de se ver, sabe? Então, tem que prestar atenção muito nesse caso, ok? E aí, gente, a gente sabe o que acontece. Quando nós somos vítimas disso, ou o idoso principalmente, no momento que ele quer descanso, no momento que ele quer tranquilidade, ser vítima disso, né, é muito ruim. Tá? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados que gera muita dor de cabeça, muita aflição. Tá? E a questão aqui é o que a gente pode fazer para proteger essas pessoas que nós amamos. Ou até para nós, eu até postei para vocês, Max, eu não conheço nenhum idoso, meus pais, meus avós já faleceram, meus pais estão bem, né? Eles cuidam da vida deles, são bem tranquilos. Então eu não tenho nenhum idoso. Cara, mas você ajuda seus pais. E você vai ser idoso. E a questão de ser idoso, se preparar para esse momento, você começa mais jovem. Né? Eu vou falar aqui daqui a pouco de reserva financeira que você tem que montar, aprender a dar limite para filhos e netos. Começa quando você é pai e mãe. Tá? Então, essa atitude é importante você começar a tomar, mesmo que você não seja idoso. Fala, Graça! Seja bem-vinda! Obrigada, boa noite, gente. Max, eu ia perguntar exatamente o que você falou aí, sobre a proteção financeira, né? Eu tô com meu irmão, sabe? Meu irmão já tem 66 anos e ele teve um AVC, então, assim, tá bem complicado. Eu não consigo, ele não tem autonomia nem numa conta para ele, sabe? Sério? Aí eu queria fazer um seguro, fazer toda essa proteção que precisa, mas como eu faria? Aí eu queria essa orientação depois. Tá, a gente pode conversar. Ele tem filhos? Tem duas filhas. Há uma boa relação entre eles? Não. É. Assim, eu acho até interessante, assim, conversar com ele, se ele estiver ainda lúcido. Porque, por exemplo, ele pode aí consultar um advogado, eu não sou advogado, mas você pode consultar um advogado. Sim. De repente, tem um negócio chamado, acho que é curatela. Ele pode passar para você o direito, tipo assim, a procuração, você ser o procurador dele, entendeu? Administrar, converse com um advogado sobre isso, alguém que é advogado, mas você tem formas de você proteger terceiros, entendeu? Eu não estou em condição mais, eu posso deixar uma procuração, então eu delego para você poderes para resolver certas coisas. Eu posso, por exemplo, uma pessoa idosa, uma pessoa que está muito doente, que não consegue mais se controlar mais, não consegue mais gerir mais o recurso, ela pode ser interditada, e aí você ficaria responsável, mas só num caso muito grave. Eu já ouvi casos... Deixa eu te explicar. Por exemplo, ele não sofre essa violência patrimonial, entendeu? Quer protegê-lo, né? Você quer protegê-lo. Eu queria uma proteção, assim, sabe, mesmo daquelas proteções que você
nos ensina, é o seguro de vida, é a assistência, entendeu? Esse Ótimo. tipo de coisa que eu queria fazer para ele. Eu já tenho a gestão do financeiro dele, entendeu? Porque Entendi. antes dele ter esse problema, ele já confiava em mim. Ele, como ele não tem autonomia, né, Entendi. nunca teve autonomia bancária para desenrolar, eu Entendi. acabei desenrolando e as filhas dele confiam em mim, né? Então, assim, nesse Ótimo. ponto a gente comunica. E o que eu quero é essa proteção. Só que eu fico pensando, por exemplo, como é que eu vou fazer o seguro se ele não sabe nem assinar mais? Entendeu? Ele não assina mais. Não, Max, tem pouco tempo que ele teve esse problema, e aí ele tá alheio, assim, passando pela vida. Eu não sei como. Nesse caso, aí Ah, você tem que conversar com o advogado. sim. Eu quero até trazer um advogado aqui para conversar sobre isso, fazer uma mentoria, Uhum, mas de repente ele te orientar e você conversar com as filhas, e sim, aí ele aí teria que ver todo um processo, provavelmente um processo judicial, para, sim, por exemplo, interditá-lo. E sim, aí ele delegar nessa interdição, o juiz vai delegar para você, vai delegar para as filhas, entendeu? das filhas, né? Tá Tem certo. todo um processo aí, eu acredito que Uhum, é um processo judicial, porque se ele tivesse bem, ele assinaria um documento e falava assim, Graça, você é minha procuradora. Você vai em tranquilamente. cartório, não, vai Uhum, em cartório e registra. Né? certo. Eu já vi Uhum, alguns idosos que o pai delega para um filho mais velho. Assina isso. um documento, olha, eu não tenho... Começa a ter Uhum, várias limitações e você delega. O caso dele, ele já não assina mais, então talvez teria que ser uma interdição judicial, mas isso aí eu não posso afirmar, porque eu não sou advogado, não conheço esse detalhe. Mas tá assim, certo. você pode fazer um seguro de vida, já que você Pois administra, você pode fazer um seguro de vida em nome dele, acho que vale a pena. Verificar direitinho se ele já é aposentado, se ele ele... recebe o BPC. Ótimo. Então, Inclusive, eu que movimentei para ele, então ele entendeu? já tem um BPC, Ele que é recebe um o benefício de BPC. prestação continuada todo mês. Isso. Você sabe que BPC não retransmite, então Uhum, retransmite para filho, neto, mas vai uhum, ficar com ele até quando ele estiver vivo. Então já certo. é uma renda, alguma coisa. De repente, complementar o seguro e sempre ter uma reserva financeira. O Eu quadro fiz. dele pode piorar, doença, É, medicação. Daqui a pouco tem que ter cuidadores de idosos, sabe? Tentar montar aí uma carteira de investimento, é, deixando investimento de curto prazo, conservadores, tá? isso. Um Uhum. Eu fiozinho fiz essa reserva dele, né? ótimo. Então Já tenho. tá no Então, caminho. eu só queria fazer esse seguro, sabe, Max? E como é que eu faço no nome dele? Aí é o seguinte, procura um corretor que você pode fazer. Se você tem Ah, acesso à conta do banco dele, sim, até a Andrea está fazendo aqui, tem um seguro de vida na Caixa Econômica, R$ 49. ótimo. Uma vez por Uhum. ano, isso? Não é valor mensal, não? Deve ser mensal, não, Andrea? Depois confirma isso. Mas Uma assim, vez por ano. Uma quarenta e vez nove por ano. reais? Ele é o seguro de vida que ele cobre toda a parte funerária. Aí só funeral. Isso. Olha aí, gente, foi bom, Olha, André, que falar isso. bom. Tem gente que paga R$ 44 por mês para auxílio funeral. E quando você vai ver, não é nem seguradora, é uma casa funerária. Por Esse é R$ na 49 loteria. reais uma vez por ano? Vou pegar o link aqui e já te envio. Na loteria que Pô, faz isso. depois manda. Interessantíssimo. Ótimo. Tá Interessante. vendo? Bom, bom a gente conversar, né? Conversar e trocar ideias é a melhor coisa. Bom Eu demais. iria nessa área, sabe, Tá certo. Graça? Ah, Com o corretor, você conversando com o corretor de seguro, porque assim, você tem ideia, eu contrato seguro, eu não preciso assinar nada, é tudo via Zap. pois é, Max, mas Entendeu? ele não tem essa autonomia, ele não tem o Não, zap, você ele não faria tem para nada. ele. Você faria para ele. Então tá, vou procurar. Procure. Eu fiz Ó, recentemente seguro para meu irmão, hum, para minha irmã, tudo no hum, contato que eu fiz por telefone, sabe? é, É. ah, E tudo no nome olha, dele. Você só precisa ter os dados dele, endereço, CPF, e pagar a mensalidade. Pagando todo mês, perfeito. acabou. Ah, Entendeu? Que é o prêmio. Você tem que pagar todo mês. Tá bom? tá certo, obrigado, Nada. obrigado. Então Ah, vamos lá, gente. Aí, pessoal, o que é que a gente pode fazer, pessoal?
Eu vou apresentar aqui, gente, algumas atitudes muito simples. Acho que a maioria, uma boa parte eu já falei, mas eu gosto de reforçar esses assuntos. São atitudes muito simples que a gente precisa tomar, mesmo você não sendo idoso, tá? Você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode ser madrinha presente na vida de alguém. É importante a gente tomar alguns cuidados, prestar atenção em algumas coisas, tá? O primeiro ponto, gente, já falei muito isso com vocês. Desconfie, pessoal, desconfie sempre. Tá? A gente está recebendo informações, alguém entrando em contato. A gente não pode agir no impulso. Desconfie da informação que você está recebendo. Tem alguma coisa. Né? Alguém está prometendo alguma coisa, alguém está ameaçando você. Cara, desconfie, desligue o telefone, se acalme, tá? Você vai ver que a grande tendência é ser uma armação, ser um golpe, tá? E principalmente se for promessa de ganhos altos e rápidos, tá? E que está acontecendo muito com idosos. Já vi casos assim, muito interessantes, pessoas extremamente gentis, super educadas. Quando você vê, o idoso está passando a senha, está passando o CPF, fala com o cara gerente do banco. Quer dizer, não passa nada, gente. Não passa senha, CPF. Tem gente que fala assim, o senhor vai receber um prêmio, 10 mil reais, mas o senhor precisa transferir 3 mil reais. Então você vai ganhar 7 mil, senhor. Então as pessoas acabam caindo, né? Infelizmente. Então tem que orientar, olha, não pode transferir nada para terceiros. Não pode, porque vou receber um prêmio, vou ganhar alguma coisa, vou comprar alguma coisa. Eu fiz uma palestra há uns 15 dias, uma pessoa comprou um iPhone. Gente, um iPhone, preço baratíssimo. E a pessoa não desconfiou. E a pessoa transfere 700 reais, que aí eu passo o celular para você, o restante você me paga depois. Ele transferiu 700 reais. Gente, sumiu. Não viu mais o cara. Quer dizer, um celular que custa 10 mil reais, 8 mil reais, estava vendendo baratíssimo o celular. Então, desconfie dessas informações, tá? Segundo, o Banco Central lançou isso agora, no encontro retrasado, né? Passado não teve, por causa do feriado. Eu falei isso, eu já fiz. Muito legal, gente. Chama BC Protege. Então, você que cuida do seu idoso, do seu irmão aí, Graça, muitas vezes alguém pegar uns dados dele, pegar um CPF, pegar o endereço dele, entra nesse BC Protege, você vai entrar na conta do BC, Banco Central, meu BC, e aí ele vai te jogar para a conta gov.br e você vai travar. A Fran está dizendo, recebo muita mensagem dizendo que meu CNPJ... Eu recebo todo dia também, Fran, que meu CNPJ vai ser bloqueado. Furada, gente. Na dúvida, você vai lá, entra lá no site da Fazenda, no site lá do INSS direitinho e vê sua situação financeira, sua situação tributária, tá? Mas não caia nessa esparrela, não. Esse BC Protege é muito legal, gente, que você entra lá, tá? Então, se você vai entrar do seu avô, dos seus pais, você tem que entrar com os dados dele, a gente precisa ter uma senha no Gov.br, e você vai lá, bloqueia. Com isso, gente, ninguém vai poder abrir uma conta em banco, fazer um empréstimo em nome dessa pessoa. Inclusive você, se você bloquear lá, nem você consegue fazer um empréstimo, abrir uma conta. Então, caso você queira abrir uma conta em banco, você tem que voltar lá no sistema e desbloquear. Porque ele trava, ele fala assim, não, tá bloqueado. O cara entrou lá no BC Protege, bloqueou, então você não pode abrir conta nenhuma. Então, gente, isso livra a gente de muitos problemas. Eu fiz isso semana passada, eu fiquei só sabendo só há 15 dias, eu fiz logo. Gente, foi muito simples, vale a pena vocês fazerem, e principalmente fazer isso de idosos. Vovozinha, meu pai que está idoso, faz isso. Provavelmente ele nunca vai mais abrir uma conta, basta uma conta para ele. Então, para evitar que documentos sejam roubados, e aí para evitar uma abertura de conta, ou pior, de um empréstimo, né? Isso que é o pior, ok? Tudo relacionado a idoso, gente, aposentadoria, BPC, pensão, tá? Eu vou mostrar o site aqui para vocês. Eu não consegui abrir, eu abri meu INSS, como eu não sou aposentado, não tenho BPC, não tenho pensão, eu não tenho essa aba. Mas quem é aposentado tem a aba lá de tomar empréstimos consignados. Você pode ver as taxas de juros lá disponíveis do consignado.
Você pode fazer empréstimo, me falaram, eu não vi isso, porque eu não consigo acessar, mas um aluno me deu essa observação que ele consegue fazer empréstimo na própria plataforma do INSS. Tem gente, banco ligando, fala assim, senhor, o senhor tem direito aqui a um consignado, vamos fazer? Não, não faça. Pode ser golpe, pode ser um golpista. Então, procure o seu banco, onde você tem conta, já tem conta, pelo aplicativo, ou lá você entra em contato com o banco, ou você vai no Meu INSS, que é a página da Previdência, que é a sua página. É lá que você tem todas as informações da sua vida previdenciária. Tá? Na dúvida, vai aqui, 135, gente. É a central do INSS. Estou em dúvida sobre consignado, estou em dúvida sobre INSS, sobre minha pensão, quando eu vou me aposentar. Você pode verificar essa informação pelo 135. Ou então, você vai na página do INSS. Essa é a minha página do INSS que eu entrei e abri para você. Sua vida previdenciária, Rai está falando, receba boleto no aplicativo, empresa Sebracon no meu CPF oferecendo serviço. Rai, presta atenção nisso. Eu não conheço o Sebracon, mas se você quer fazer um consignado, vai na sua página do INSS. Essa página aqui é oficial. Todo mundo que recebe pensão, que recebe BPC, que recolhe INSS, tem a página lá, tem sua vida previdenciária, está toda lá, gente. É muito legal. Quem ainda não se aposentou, você pode ver quanto tempo falta para aposentar, qual a melhor opção para você. Ele mostra para você quanto tempo, quantos anos falta. Depois de um certo tempo, ele calcula para você. Eu não vi ainda isso para mim, também falta tempo para aposentar, mas ele calcula para você quanto você vai receber. Então, é um bom norte para você saber se você vai receber, ou pelo menos ter uma ideia de quanto você vai receber, tá? Então, é fundamental prestar atenção nisso e usar sempre as páginas oficiais. Aqui você entra, tá vendo? Meu INSS, gov.br, e você vai lá, aquele negócio das fraudes, consultar desconto de entidades associativas. Se tem um desconto seu, do seu vovô, sua mamãe, seu papaizinho, você vai lá, registra a reclamação, tá? Então, você vai entrar no sistema para pedir ressarcimento, e você também pode bloquear. Você clica lá e fala assim, não quero receber nenhum desconto. Então, trava o sistema. Se aparecer alguém lá dizendo que você concordou em ter um desconto lá na associação que você participa, descontar diretamente do INSS, quando ele jogar lá para o INSS vai falar, não pode, está bloqueado. Então, você pode bloquear essa opção ou pedir o ressarcimento caso você caiu no golpe, tá? Você pode também bloquear, olha que legal aqui, Você pode bloquear ou desbloquear o benefício para empréstimo consignado. Isso é muito legal, gente. Tem muitos idosos, muitas vezes parentes, pega lá a senha do idoso, vai lá e faz um consignado, gente. Há casos disso. Então, você lá, que é uma pessoa de confiança, o próprio idoso, vai lá e bloqueia, ele vai bloquear, tá? Ao bloquear esse negócio, o que acontece? Ninguém pode fazer consignado, nem que você pegue seus dados. Passa a ter os dados para uma instituição financeira, ela pode ser até regularizada, mas ao passar os dados, e quando a instituição financeira for lá fazer, ele vai bater não. Ele não pode fazer o consignado porque está bloqueado. Tá? Então, você tem essa opção também, tá, de bloquear consignado. Ok, gente? Essa página é muito legal, gente. Tem um extrato lá para ver suas contribuições. Tem informações super interessantes na página, ok? Outra coisa que eu falo muito, deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. A André botou aqui Amparo, que conforta plano anual por apenas R$40 com assistência funeral completa e sorteio de até R$80 mil. Legal, André. Manda para mim, André, no meu zap, que eu quero dar uma olhada depois, tá? Que aqui no chat, quando eu fecho aqui, eu acabo não entrando mais. Mas aí, gente, a gente tem que olhar as opções que tem no mercado. O que eu vejo de gente contratando auxílio funeral em casa funerária, aí eu pergunto, cadê a pólice? Até idosos estão fazendo isso, proteger a família inteira. Tem lá, protege 10 pessoas da família. Aí eu pergunto, cadê a pólice? A pessoa, mas o que é isso? Gente, a pólice é um documento que prova que você contratou esse seguro. E o mais importante, ele que vai te dar a garantia que quando acontecer, por exemplo, uma tragédia de morte de um parente,
você vai ter direito ao auxílio funerário. Né? Eu falo para os alunos, se não tem apólice, não tem um documento nenhum, e se a casa funerária fechar? É uma empresa. É diferentemente de uma seguradora, tem todo um sistema de regulação, assim, tem todo o que aconteceu agora no Banco Master, que tinha dinheiro aplicado lá, investimentos protegidos pelo FGC, já está recebendo dinheiro de volta. Quase todo mundo já recebeu o dinheiro de volta. Tá? Desde que você respeitou aquele limite de 250 mil por conta. Então, quem respeitou esse limite já recebeu o dinheiro de volta. Então, isso é a vantagem de aplicar em instituições que são fiscalizadas e reguladas, entendeu? Quando eu vou numa instituição comprar um produto, eu não tenho nenhum documento, nada, aí fica difícil, tá? Vamos lá. O segundo ponto que eu quero falar com vocês, isso eu já bati muito, mas é um tema que eu vou sempre falar, porque o nosso viés é viés comportamental, é mudança de hábito, então é um tema que a gente fala o tempo todo. E ele é legal porque são atitudes que não tem nada a ver com ganhar dinheiro, né? Aumentar o salário, trabalhar mais, né? Fazer uma hora extra. São atitudes comportamentais. Que é a mesma coisa da primeira, desconfiar também é uma atitude comportamental. Se acalme, tranquilo, faz uma reflexão primeiro, não tome decisões no impulso. Tá? Tudo isso também é você se acalmar, é você desconfiar e dar um tempo para as coisas, para você resolver. A mesma coisa é reavaliar os hábitos do seu dia a dia, tá? Já falei muito isso aqui, pensar antes de tomar qualquer decisão. Somente para idosos, conversar com o vovozinho, vovozinha, vovozinho, acalma, vamos esperar um pouquinho, vamos tomar um cafezinho, vamos aguardar, vamos tomar um chá, vamos aguardar primeiro, não dá para tomar decisões no impulso. E isso serve, isso que eu vou falar agora, serve também para pessoas jovens. A gente tem que pensar nos filhos e nos netos que nós estamos criando, nos adultos do amanhã. É dizer não, gente. É dar limite para essas pessoas. Não é ser ruim, mão de vaca. Não caia nessa conversa. Ah, você é um mão de vaca, você é um tio Patinhas. Quem está falando isso, gente, que está se sentindo prejudicado. Não todos, claro, tem gente que brinca. Mas muita gente está falando isso porque não está gostando. Eu tenho um caso aqui de uma aluna nossa, que a filha chegou, mamãe, você tem que parar de ir nesse curso. Mas por quê? Porque você está dizendo não para mim. Não sei se alguém lembra aqui, foi uma educadora que me contou. Você está dizendo muito não para mim. Porque no curso a gente mostra a importância de dizer não. A importância da limite, gente. Tá? Isso é uma coisa fundamental. Tá? Isso serve para começar com você, mas também falar isso para os seus parentes, ok? Controle financeiro, gente. Não dá também. Eu sei que se a pessoa está com idade muito avançada, ela vai ter dificuldade, mas aí nessa hora de alguém de confiança, de alguém que de repente tem a procuração desse idoso, tem a responsabilidade, houve uma interdição e ele é o responsável por esse idoso. É importante ter um controle financeiro. Até da transparência para os demais irmãos, entendeu? Mostrar, olha, esses são os gastos mensais dos meus pais, do meu avô. Olha aqui com o que ele está gastando, olha o que ele comprou. Para dar satisfação para os demais, até para ter essa coisa de prestação de contas. Né? Que os demais irmãos, filhos, possam também fiscalizar isso. Tá? E principalmente para saber para onde está indo o meu dinheiro. Né? A caso de idosos, eu tenho um caso engraçadíssimo sobre isso, que o idoso morreu e ninguém entendeu. Foi um banco, né? Depois passou todo o inventário, cadê o dinheiro? E o dinheiro, gente, ele tinha uma variante, né? Uma variante da Volks, um carro da Volks, bem antigo. Ele enfiava o dinheiro, o pacote de dinheiro, no forro do carro. E o cara estava andando aqui em Brasília, o forro caiu em cima da cabeça dele. Muito dinheiro guardado, muito dinheiro velho, né? Antes do Plano Real. Então, só tem valor de museu. Então, é importante a gente tomar alguns cuidados. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa coisa de guardar dinheiro em casa. Mas o controle orçamentário, ajudar o idoso a controlar as finanças, não tirar dele as coisas, se ele está bem, se ele está lúcido, preserve esse poder de decisões dele, sabe? Empoderar o idoso, manter ele ativo, trocar ideias com ele. Ó, papai, vovô, o que você acha disso? Olha como é que está seu dinheirinho.
Porque a vida inteira ele cuidou do dinheiro dele. Então, meu pai, muito idoso, 97, ele fala assim: já fez as compras? Pega o dinheiro para fazer as compras no supermercado. Então, minha irmã mesmo leva ele no supermercado e ele mesmo lá comprando as coisas, entendeu? É para dar uma certa autonomia, empoderá-lo, né? E não tirar tudo dele. Isso pode causar um estresse, uma depressão, uma ansiedade brutal, tá? Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção nesse processo, ok? Vamos lá? A gente ensina no curso controle orçamentário, do mais simples, mais complexo. Você pode usar, faça o curso aí, seja presencial ou EAD, você vai ter opções de baixar aí várias planilhas para você fazer, ou você fazer do seu vovozinho, da sua vovozinha, do seu papai, da sua mamãe. Ok, gente? Tá? É super importante isso aqui, gente. O seu padrão de vida tem que caber no seu bolso, cara. O padrão de vida dos seus avós, seus pais, tem que caber no seu bolso. E o que acontece muito com as famílias, gente? As famílias estão gastando mais do que ganham. E como é que ele consegue fazer isso? Endividando. É o que eu chamo de transformar um consignado em empréstimo, mas agora está na moda o consignado. É transformar o consignado no puxadinho do orçamento. Lembra esses puxadinhos que a gente faz de casa? Né? A pessoa tem lá um lote, né? No fundo da casa dele, ele faz uma casa para o filho. Daqui a pouco, ele puxa de novo outro puxadinho e faz uma casa para o neto. Então, ele vai fazendo puxadinho. O orçamento é a mesma coisa, gente. Eu estou esticando meu orçamento, mas sem um controle, sem um planejamento, sem um equilíbrio. Eu estou usando empréstimo, né? Eu uso minha aposentadoria, minha pensão, meu BPC, para fazer empréstimo e mais empréstimos, tá? Olha, você vê, gente, eu conversei com alguém, uma pessoa do judiciário, ele me contou, agora tem uma lei que proibiu, mas antes dessa lei, pessoas que eram os pais morreram e a criança recebia uma pensão, então você tinha um responsável, né? Um procurador. Esse procurador estava fazendo empréstimos em nome dessa criança, usando a pensão, o benefício que ele recebia, a pensão que ele recebia dos pais, para fazer empréstimo. Então, essa pessoa da justiça brincou comigo assim: essa criança nem virou adulto e já está endividado, dívida de 80 mil, 90 mil, 100 mil reais, entendeu? E é uma criança de 10, 12, 14 anos de idade. Quer dizer, ele não tem poder de decisão nenhum sobre isso. Então, a pessoa responsável estava usando o nome dele, a pensão dele, para fazer empréstimo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado de ficar esticando, tomando empréstimo. Eu sempre digo, empréstimo é um dinheiro que não te pertence. E ele come o seu patrimônio, ele come a sua riqueza. Ele vai comendo sem perceber tudo que você conquistou. Quanto menos empréstimo você faz, com exceção o quê? De comprar bens duráveis, né? Que Cerbasi fala gerar riqueza. Eu vou comprar minha casa, vou comprar meu lote. Eu devo voltar a fazer isso, mas eu fiz uma mentoria ano passado sobre financiar ou alugar, né? Quando é que vale a pena? Né? E dependendo da renda, se a renda for muito baixa, gente, é melhor partir para o financiamento logo, tá? Do que ficar no aluguel por muito tempo. Então, tem casos que a gente pode analisar. Eu devo voltar a esse assunto em breve. Mas tome muita atenção com crédito, tá? Crédito, agora mesmo eu estou conversando com o pessoal de uma empresa muito grande, problema sério de funcionários endividados, muito sério. Por quê? Por causa do consignado, ok? E isso compromete toda a família e causa danos à saúde financeira do bolso, mas também à saúde física e mental, tá? Eu mostrei agora uma palestra que eu fiz semana retrasada, antes do carnaval, mostrando isso. As pessoas estão ficando doentes porque tem um desequilíbrio financeiro. Já tem vários estudos do Serasa, do próprio INSS, da Bolsa de Valores, do B3, falando no impacto da desorganização financeira na saúde mental e na saúde física, tá? Vamos lá? E por último, antes de falar sobre isso, alguma dúvida, alguma questão, gente? Alguém tem alguma pergunta? Posso continuar? Tá cansativo? Tá tudo tranquilo? Tá bom, Max, tá bom. Pode continuar. Então tá bom. Eu queria fazer uma observação quando você fala do endividamento, né? Eu fiquei observando os saques que o governo permitiu de FGTS, né?
Porque antes, eu já fui CLT, né, também, e aí a gente só sacava no caso de demissão, né? A gente Isso. sacava esse FGTS no caso de demissão, ou então 5 anos após você ter pedido demissão, ter sido desligado da empresa. Não era isso? Usava para compra de imóveis, né? Ou para compra de imóveis. Hoje o povo saca todo dia, né? É o E saque e aí rescisão, virou uma praga. virou. E esse empréstimo também CLT. Max, qual o objetivo disso? Endividar o povo? Eu só vejo isso. É um pouco, assim, de certa Complexo, né? de forma é o seguinte, o acesso ao crédito no Brasil sempre foi muito difícil. O país é um país pobre, país extremamente desigual, pouca gente tem muito, né? E muita gente tem pouco. Então, o acesso a crédito, né, ao empréstimo, ao financiamento, sempre foi muito difícil. Por exemplo, antes de educação financeira, eu trabalhava com microcrédito. Não sei se vocês conhecem isso. Eu trabalhei muitos anos com microcrédito. Que é aquela política de oferecer créditos pequenos, valores pequenos para empreendedores, né, microempreendedores, pequenos empreendedores. Porque essas pessoas não tinham acesso. Era difícil. Quando conseguia, era por meio de uma agiota, juros altíssimos, ou por meio de uma financeira. Então, principalmente depois de 94, com o Plano Real, a economia melhorou as coisas, estabilizou mais os preços, né? Começaram a ter uma maior concorrência de bancos, surgir mais bancos no Brasil. Essa entrada de bancos digitais é para isso também, aumentar a concorrência. Porque antigamente você tinha, ainda tem uma concentração grande, mas boa parte de tudo, todo o dinheiro que circula nos bancos, fica concentrado em 4, 5 grandes bancos. Né? Banco Brasil, Caixa, eles têm um domínio enorme. Então, quanto maior a concorrência, mais vantagens tem para o consumidor. Então, vários governos usaram muito isso de facilitar o crédito, usando o FGTS, usando o BPC, né? Já fizeram usando a aposentadoria. Tem gente que é crítico disso, tem muita gente que acha que é populismo, mas eu acho também, eu acho que o problema não é o crédito, o problema eu acho que falta educação financeira. Falta essa cultura, porque para muitas pessoas, ele não tem acesso a crédito. Ou quando consegue, só consegue acesso a crédito muito caro. Então, queira ou não, agora com FGTS, se é pensionista, se é BPC, se é aposentado, cara, facilitou demais o acesso ao crédito. O problema é o quê? O problema é que essas pessoas não sabem usar o crédito, entendeu? Então, é um bom debate. Tem gente que é contra, tem gente que é favorável. Então, é um debate que a gente precisa fazer, mas eu acho que a gente precisa incorporar mais isso que a gente está fazendo. Essa coisa da educação financeira, entendeu, Graça? Vamos lá, então? Respondi, Graça? Respondi? O microfone. Respondido, sim. Respondido, perfeito. Eu concordo plenamente que o que está faltando é a educação financeira para a gente aprender a gerir, né, os nossos recursos. Agora mesmo, eu recebi a notícia que o pessoal do Bolsa Família vai receber um curso de educação financeira via games. Falei, gente, qual é o sentido de um game para beneficiar a Bolsa Família, extremamente vulnerável? Cara, usa os CRAs, usa a base dos CRAs para fazer reuniões, oficina de sensibilização. Aí não, vai ter um joguinho, quer dizer, qual é o sentido disso? Eu tenho uma dificuldade enorme de perceber isso, sabe? Então, há outras formas que a gente pode pensar e a gente fica preso numa caixinha. Mas vamos lá, para a gente terminar, gente. Vamos seguir. Por último, pessoal, é outra coisa que eu bato e vou bater sempre, eu vou ser repetitiva, vou ser chato, sabe? Reserva de emergência. Ontem mesmo eu estava falando. Quem tem reserva de emergência, pessoal, não tem dívida. Quem tem reserva de emergência, pessoal, não quer dizer que não vai ter problema, vai. Mas vai lidar muito melhor com os problemas. Vai enfrentar melhor esses problemas. Vai conseguir superar melhor esses problemas. Tá? Então, gente, reserva financeira é fundamental. E, principalmente, já pensar também aí no foco idoso, proteção do idoso, a complementação da renda da aposentadoria. Envelhecer é caro, gente. Não é só remédios. Remédios, tratamento e, principalmente, cuidados no dia a dia.
tá? Tem gente que, a maioria não pode contratar cuidadores de idosos, vai lá o quê? Vai ter que um filho, um neto, uma filha, principalmente sobra para as mulheres, vocês mulheres, vai ter que abandonar tudo para cuidar dos idosos. E dependendo da idade avançada, e muita gente está vivendo bastante, já falei aqui para vocês, a quantidade de pessoas que passaram 100 anos no Brasil não para de crescer. Eu mesmo tenho em casa, meu pai daqui a 3 anos faz 100 anos, e ele fala, vou fazer 100 anos. Então, assim, é caro. Quem trabalha o dia inteiro, não tem condição, vai ter que contratar cuidador de idosos, colocar chamava de asilo, né? Antigamente esse nome bem pesado, hoje é ILPI, né? Instituto de Longa Permanência de Idoso, há toda uma legislação sobre isso. São residências, são centros para receber, mas é caro fazer, é caro. Eu já fiz aqui uma live com uma pessoa sobre isso, sobre cuidadores de idosos, sobre ILPI. É caro você botar alguém numa casa de repouso, não é barato, tá? Em Brasília, principalmente. Então, a gente tem que pensar agora. Ah, mas meu pai já é idoso, ele tem 70 anos, pode começar agora, pode ser que ele chegue aos 100 anos, então, de 70 para 100 são 30 anos, gente. Então, comece agora a tomar providência, a ter uma boa reserva de emergência, né? A criar uma reserva, uma carteira de investimento. Já fiz uma aula sobre isso, vou voltar a fazer, para complementar a renda da aposentadoria, para você ter uma renda extra, ter uma grana guardada. Pô, essa grana vai me ajudar muito lá na frente. Isso é fundamental, ok? Bem rápido aqui, gente. Olha, essa imagem eu já mostrei para vocês. Não dá para deixar dinheiro guardado debaixo de colchão, pessoal. Dentro de gaveta, não dá. Não dá também deixar dinheiro nessa situação, perde para a inflação. A inflação está aí. Tá? Ela sobe, desce. Espero que ela estabilize, porque a inflação é ruim. A inflação, vocês sabem o que é. Ó, chega lá, aumentou o preço do feijão, o preço do arroz, o preço da carne. É péssima a inflação. Muito ruim a inflação. Então, a gente precisa focar que a inflação caia, mas também a gente precisa fazer a nossa parte. O dinheirinho que a gente tem não pode deixar guardado numa gaveta. Tá? Deixar dentro de uma gaveta vai perdendo poder de compra. Tá bom? Eu já falei isso para vocês, mas quem está chegando novo aqui, quem vai assistir agora, eu falo muito dos mitos da poupança. Tem gente que acha que só poupa quando sobra, é errado. Você poupa quando você recebe, ao contrário. Né? Eu pago esse primeiro. Tem gente que só investe se for muito. Errado. Investe qualquer valor. Gente, eu tô anos nessa estrada e eu não deixo de investir nunca. Todo mês, nem que eu só tenha R$1, eu boto R$1. Eu quero criar o hábito, a rotina. Boto o alarme no meu celular, boto na minha agenda. A minha agenda todo mês aparece. É hora de investir no futuro. Hora de se preparar para o amanhã. Alguma coisa assim, a frase, acho que tá na hora de você se preparar para o amanhã. Tá? Amanhã incerto, que a gente não sabe. Então você bota um aviso, você bota um alarme. Ah, Max, esse mês eu só tenho 100, poupa 100. Esse mês eu só tenho R$10, Max, poupa 10. O mais importante é o hábito. E mesmo que você tenha dívida, Max, eu tenho dívida. Semana um aluno fez essa pergunta para mim. Não, você não usa reserva de emergência. Jamais para pagar dívida. Você não usa sua reserva de aposentadoria jamais para pagar dívida. Dívida negocia, faz portabilidade, faz renegociação, reduz o valor da parcela, ou reduz o prazo. A gente já fez uma aula sobre isso, devemos voltar a essa aula, mas está tudo gravado lá. Como renegociar uma dívida, como diminuir essa dívida. Tem uma aula muito legal, acho que é a minha aula mais assistida, que chama de Endividado ou Investidor. Eu devo voltar, devo atualizar essa aula em breve. Tá? É possível qualquer um sair de uma situação de endividado para começar a virar um investidor, nem que comece com R$1. Ok? E lembra disso, ó, gente, de grão em grão, a galinha enche o papo, tá? Isso é fundamental. Opa, peraí. Tá? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ontem mesmo, ajudando uma pessoa a montar uma carteira de investimento. Diversifique, gente. Aí Max, eu tenho R$10.000, boto tudo no lugar só? Não boto no lugar só. Eu boto em 2, 3 investimentos, tá? Para diminuir risco. Né? Independente do seu perfil, se é mais novo, você pode arriscar mais. Se é mais velho, seja mais conservador. Pé no chão, ok? Eu vou tirar foto, André. É bom que você me lembrou.
E aí, gente, quem fez o presencial pode também fazer. É o curso EAD aí, é só clicar, é só encostar a câmera. Esse é o curso EAD do curso de Educação Financeira Não Sou Gabriela. Você entra diretamente na plataforma. Se você chegou aqui, no texto que você viu da mentoria, tem lá embaixo também o link para você fazer o curso, tá? Eu sempre peço, gente, deixa depois da nossa conversa amanhã, uma mensagem no grupo de vocês, para falar da importância dessa mentoria, se você gostou, para estimular os demais. Eu tenho um grupo lá que tem mais de 400 pessoas, e muita gente ainda não fez o curso, não começou a fazer o curso. Então, me ajude a estimular essas pessoas, a convencer essas pessoas a começar a fazer o curso. As pessoas ficam adiando, deixando para amanhã, o tempo passa, e a gente não toma providência. E depois fica dizendo, eu não sabia. Cara, a informação está aí, é gratuita. Tá? Então, me ajude nisso. E me ajude também a compartilhar, gente. Compartilhe com 5, 10 pessoas, seus amigos, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, tá? Faça esse favor para mim. Ok, gente? Mais alguma questão para a gente terminar? Para tirar foto. Vamos tirar uma foto? Sobre... Vamos tirar foto primeiro, depois a gente conversa. Ih, peraí, deixa eu abrir aqui, o pessoal tá travado aqui, não tá conseguindo. Peraí. Opa, não tá aparecendo todo mundo. Como assim, rapaz? Vamos lá, agora vai. Opa! Deixa eu tirar a foto primeiro e depois eu vou responder. Vamos lá. Sorriso. Cadê? Cadê o povo? Cadê o povo? Quem puder aparecer. Olha aí, Rai. Vamos lá agora. Ê, povo bonito. Olha aí, ó. Obrigado, gente. Quem queria fazer uma pergunta? Eu não entendi muito bem sobre o BC Protege. Ô, Diva, eu vou te passar um vídeo, Diva. Um vídeo do Banco Central, muito legal. Você está em qual grupo, Diva? 73, Max. Eu estou nesse. Ah, da Andréa? Eu não entendo muito bem. Não se preocupa, Eu não, não Diva. Instagram, eu não consigo entrar no Instagram. Não, é um vídeo do Nem sei YouTube. mexer com isso. Eu não sou Gabriela. Diva, Diva, tá me ouvindo? Tô. É um vídeo do YouTube, Diva. Muito legal. Ah, Não se tá preocupa, bom, não. então. André, me cobre amanhã. Tá lá, André, na mentoria anterior. Tá, eu vou mandar para ela. Tá lá. Eu falo de várias coisas lá no Imposto de Renda e tá lá, BC, tá lá o vídeo do Banco Central. É bem curtinho, Diva, e ele explica passo a passo como é que você faz. Se tiver dúvida, você fala com a gente, tá bom? Que a gente te ajuda. Beleza. Tá bom? Obrigada. Façam isso, gente, todos vocês. Vale a pena esse gente. BC Protege, tá? Então vamos lá, gente. Uma surpresa. Pessoal, eu amo essa música. Eu acho que já é a terceira ou segunda vez que eu coloco ela. Porque para mim essa música, para começar, é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi. É fantástico. Depois eu descobri que essa música foi feita, os dois fizeram em 3 minutos. Falei, como assim? Cara, isso é coisa abençoada. O cara fez em 3 minutos essa música. E essa música tem muito a ver com o tema que a gente está discutindo, que é o tema do idoso, mas também não só que é para quem é idoso, mas para quem também já pensando no futuro. Eu vou envelhecer um dia. Como é que eu quero levar a vida? Né? E se eu sou idoso, eu estou caminhando para ser idoso, como é que eu quero lidar com as coisas da vida? E tá essa música aqui linda. Alguém adivinha qual é a música, pelo que eu falei? Alguém chutaria? Alguém chutaria o nome da música? Eu acho que é As Massas e as Maçãs, não? Tocando em frente. Muito bem, Graça. Olha que pérola, gente. Eu amo essa música. Vamos lá, cadê? Deixa eu abrir aqui. Tem tanta coisa aqui na tela. Um minutinho. Vamos lá. Deixa eu abrir a tela. Vamos lá.
já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. O maior coral do Brasil! Para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Gostaram, gente? Agora, o que que tem a ver o Faustão falar o maior coral do Brasil no meio dessa música tão linda? Pô, velho. Mas ela é linda mesmo sendo interrompida. Não é, Antônia? Mesmo assim é linda, você tem toda a razão. Gente, Eu gosto de música demais. maravilhosa, né? E uma mensagem, eu acho que estão várias e várias mensagens essa música. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês, tá? Faz esse favor para mim, também. deixa uma mensagem, compartilhe, divulgue, faz esse favor, tá bom? Boa Tá semana bom. para vocês. Tchau! Tchau. Boa noite a todos.